Vamos lá, Vera. Então, assim, quando eu pego para estudar, eu sento na frente do computador. Fico vendo e repetindo. Eu não... Quando você passa os exercícios para montar a frase, eu faço na cabeça, eu não escrevo. Mas, assim, até agora, eu entendo tudo, eu sei tudo que você está passando. Meu problema é falar, é pronúncia, e quando eu vou falar, parece que apaga tudo, que eu esqueço tudo. E eu acho que eu travo muito pela pronúncia, assim. Às vezes eu vem na minha cabeça a palavra, foge a pronúncia, assim, é ridículo. Eu não consigo lembrar como pronuncia e eu travo. Aí, ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, então. Toda vez que você travar numa palavra, às vezes vão ser várias, e não tem problema não. Você vai anotar elas, todas elas, e conforme for fazendo as aulas, aí todo dia, antes de você iniciar a aula, você vai pegar, pode usar o Google Tradutor mesmo, funciona excelente também para pronúncia. Você joga lá a palavra e repita, repita, repita. Se você não conseguir pronunciar, aí você me chama. Fala, John, estou com dificuldade aqui em pronunciar essa palavra, não sai de jeito nenhum. Aí eu vou te ajudar. Por quê? Quanto mais a gente ir eliminando essas dificuldades do começo, mais você consegue se desenvolver. Aí, por mais que você esteja fazendo assim, seja poucas palavras, repita pelo menos umas 3, 4 vezes antes de iniciar uma nova aula. Iniciou a aula, surgiu alguma palavra ali que não sai, ou uma frase que você não conseguiu montar, e depois saiu, anote ela. No outro dia, você vai rever novamente. Por quê? As frases, elas padrões. Você vai ver que é o tempo inteiro padrão. Sempre vai estar ali o sujeito no lugar onde ele tem que estar, a frase negativa no lugar onde ela tem que estar, e depois o restante que você quer falar. Conforme você vai fazendo isso, você vai passando tudo isso pro automático. Então, você repete hoje, aí amanhã você repete de novo. Aí na terceira, quarta vez, você já não vai precisar mais. Por quê? Aquilo lá entrou na cabeça, mas vão surgir outras. Então, essa listinha é sempre importante. Eu tinha um caderno até separado, que era o caderno de revisão quinzenal. Cada 15 dias eu pegava lá tudo que eu tinha dificuldade e revia. Não tinha dificuldades assim também em relação à pronúncia, memorizar. Eu ia tranquilão no meu tempo. Acho que se eu tinha, eu nem ligava. Só ia fazendo o que tinha que fazer. Mas essa revisão quinzenal que eu fazia, eu pegava muita coisa que ficava para trás. Pelo fato de eu estar vendo novamente, já clareava de novo. Então, se você fizer isso todos os dias, rever um pouquinho antes de começar a aula, você vai ver que você vai conseguir montar melhor lá na frente as estruturas, não já. Por quê? É a base. Então, uma vez que você aprende a base, aprende as estruturas, aí depois fica fácil. Aí depois vai ser só mesmo vocabulário, uma palavra nova que entrar, ou talvez uma frasezinha nova, uma gíria, uma expressão, mas você vai saber exatamente onde ela tem que ir. E se você acabar, tipo assim, alguém falar errado para você, você vai falar assim, caraca, não é assim que fala, não. Por quê? Porque você memorizou que é daquele jeito. Então, Sim. isso é um padrão que vai sempre se repetir. Faça isso só para você ver o quanto você vai conseguir evoluir. E outra E eu coisa, eu quero fazer um elogio para você, que é uma coisa que você faz na aula, desculpa te cortar, senão eu vou esquecer. Assim, daí eu tenho mania de traduzir tudo ao pé da letra, e quando eu vou falar, eu penso em português, né? Eu não consigo assim, todo mundo fala, você tem que pensar em inglês. Não existe, eu não consigo ainda. Então, eu penso a frase em português e quero traduzir ao pé da letra. E, às vezes, na aula, você fala assim, por que assim? Por que é assim? Em vez de você ficar tentando entender por que é assim, entenda que é assim, a regra é assim. Então, isso está me soltando, porque às vezes eu fico assim, mas ele usou off, usou et, usou... Então, daí, esses probleminhas que eu tinha, você fica falando, é assim. No inglês, é assim, não tem tradução ao pé da letra. e acaba Então, repetindo, é padrão. isso. E daí, como eu vou fazendo as lições, eu acabo entendendo e conseguindo daí. Então, meu problema, assim, formar as frases usando as preposições, acho que é isso. Então, porque justamente eu vou ao pé da letra do negócio, e daí eu acho que isso daí eu acho muito legal, você ficar falando, porque é assim e acabou. Para a Legal. gente não ficar tentando mudar.
né? Que às vezes parece que faz mais em português faria sentido assim, e no inglês não é assim. Então, isso daí confunde tudo e acaba me travando mais na hora de falar, assim, de pensar a frase e falar. O que a Vera falou é muito interessante, pessoal. Por quê? Às vezes a gente fica focado em levar tudo ao pé da letra, só que não vai dar certo, não tem como. Às vezes a gente só tem que aceitar do jeito que é. E por isso repetir, e toda vez que você olhar para aquilo lá, você vai lembrar que é aquilo, porque vai repetir, não vai ser falado uma vez só. Então, isso também me travou muito. Demorou para eu conseguir sacar que não tinha o que fazer. Inglês é inglês e português é português. E quanto mais você aceita que aquela frase é daquele jeito, essa tradução é assim que faz, a frase é assim que monta, você vai fazendo isso, vai repetindo, vai fazendo os exercícios, vai repetindo. Chega uma hora que você simplesmente vai ter coisas que já vai ficar no automático. Você para de usar o português e simplesmente aquilo é inglês e pronto. Eu até mesmo um tempo atrás, eu falei, será que eu penso em inglês? Eu fiz essa pergunta, falei, será que eu penso em inglês ou eu fico traduzindo tudo? Porque talvez seja tão rápido que eu vou na lata, né? E aí eu comecei a falar comigo mesmo, assim, comecei a simular um textozinho que eu falaria para alguém. E as palavras simplesmente vão surgindo na mente. Não é em português mais, é simplesmente em inglês. Por quê? Através dessa repetição que a gente fez, que a gente faz, a gente começa a assimilar que aquilo é aquilo no português e que tem esse significado. Entendeu? Então, só pelo fato da gente estar repetindo o tempo inteiro essa conexão entre as palavras, chega uma hora que fica no automático. Você não precisa se preocupar com isso. Por isso que, às vezes, vão ter coisas que vai fazer sentido ou, às vezes, não. Aceita e segue. Que, no final, a conta vai fechar. Vocês vão conseguir falar inglês e vocês vão fluir simplesmente pelo fato de vocês estarem exercitando-se o tempo inteiro. Na verdade, eu sempre tive dificuldade com o inglês, né? Porque eu acho muito, muito difícil, muito complexo, e às vezes eu consigo ler uma frase, mas se alguém falar ela para mim, eu não consigo interpretar. Então, é uma outra dificuldade muito grande. Eu tenho muita dificuldade nos verbos, né? Quando é passado, por exemplo, presente, futuro, faço maior confusão aí quando tem que fazer essa mistura. E também com a questão do verbo to be também, quando vai para o passado. Isso também mexe muito. Eu não consigo memorizar, eu estudo muito, mas parece que não entra tudo na cabeça. Eu gostaria que ficasse mais gravado, né? Bom, vamos lá, Rosângela, falando sobre essa sua dificuldade, né, de fazer essa compreensão de modo geral das estruturas. O que acontece? Pode ficar tranquila que isso é completamente normal, tá? Porque o inglês funciona assim. Quando você ouve alguém falando, nem sempre você entende todas as palavras. Então, até no português, às vezes as frases que a gente fala, ela acaba sendo repetidas várias vezes, tá? Tipo assim, uma frase comum que a gente fala no português, você não vai ouvir ela uma vez só, você vai ouvir ela várias vezes. Então, é a mesma palavra, é a mesma frase, e no inglês vai ser igualzinho. Agora, por ser o seu, talvez, primeiro contato, assim, né, com bastante coisas, fica algo meio nebuloso. Mas conforme a gente for praticando, vai tudo se clarear para você. Você fica tranquilo que isso é completamente normal, tá? E pelo fato de você começar entendendo o idioma primeiro e não de trás para frente, por exemplo, tentar entender um nativo, você já vai estar andando na frente. Por quê? Quando você entende o idioma, você sabe o que ele está falando, você sabe, por exemplo, se ele está falando no passado, se ele está fazendo uma pergunta, se ele está falando no futuro. Agora, quando você pega as coisas tudo misturado assim, fica uma confusão ainda maior. Então, primeiro a gente entende o idioma e depois a gente começa a praticar bastante. E aí, conforme você for avançando, você vai ficar muito claro isso para você, tá? Pode ficar tranquilo que é só continuar. E uma coisa que eu vou pedir para você, se você não entender algo, você me chama, tá? Não é bom ficar com dúvida também em relação a aplicar. Confusão vai ter, mas
ficar com dúvida de quando usar um e quando usar o outro, aí você me chama, você fala, John, não estou entendendo direito a diferença entre essas duas, por exemplo, tá? Aí eu vou tentar dar uma explicação melhor, mais detalhada para que você não fique com essa confusão, tá? Com essa dúvida em relação a quando usar uma e quando usar a outra, beleza? Então, John, a dificuldade minha não teria tanto no curso em si, não teria muito, porque, como eu te falei, eu já vim estudando já há bastante tempo, né? Só que o método de vocês eu achei bem interessante, né? O que a minha dificuldade em si é a questão do listen, porque acontece, muitos americanos, eles retêm muitas contrações, né? Contraction, né? E eu trabalho com muitos americanos, né? Isso também me influencia muito a pegar muito o listening com eles. Aí o que acontece que é utilizado, porque muitos americanos utilizam muitas expressões, né? Muitas expressões do dia a dia, assim, que, vamos dizer, por exemplo, phrasal verbos, é utilizado bastante a bordo, entendeu? A gente pergunta a eles explicam também, entendeu? Da forma que a gente entende. Eles falam muito bem português também, que eles querem aprender português, né? Eles falam também português, é muito bom também. E a minha dificuldade em si, às vezes, é quando eu tô, por exemplo, eu assisto séries, eu não assisto ele dublado, só assisto em inglês e com legenda. Tem séries que em si eu pego sem legenda algumas, mas tem umas que o listening não entra na minha mente. Eu não sei se, porque como eu tive Covid, afetou um pouco também a raciocínio neurológico que falam, né? Que pega um pouco do raciocínio neurológico para entrar um pouco. Mas eu tenho um pouco de dificuldade um pouco nisso aí. Às vezes, qual o método que você queria, eu teria para melhorar o meu listening com série? Em retirar a legenda, eu passando parte por parte, entendeu? Tá, vamos lá. Foi mais ou menos a mesma coisa que a Rosângela, tá? O que acontece? Quando você está aprendendo um idioma novo, é completamente normal você não entender, assim, um nativo de bate-ponto, né? Ou nos primeiros meses de curso. Por quê? Porque um nativo, né, já passa a vida inteira grudando as palavras, emendando, e aquelas frases que eles falam é meio que já no automático para eles, fazerem as reduções, fazer que algo flua mais rápido. Então, o que acontece? Quando você está estudando, igual a gente tem bastante estruturas, a partir do momento que você começa a identificar bastante estruturas no idioma, você não vai nem precisar pegar cada palavrinha para você entender. Só pelo fato de ele ter iniciado uma frase ali, você, pum, já capta. Já pega. Opa, isso daí eu sei, eu aprendi, entendeu? Então, começa a clarear, tá? No início, assim, é um pouco mais difícil, mas você está indo pelo caminho certo. Você está aprendendo primeiro o idioma, as estruturas do idioma, e aí, conforme você for indo mais a fundo, a gente também vai entrar na prática, tá? E a nossa prática é assim também, com listening, vamos ver áudios, vou explicar para vocês, vou dar mais detalhes, a gente vai ver as reduções, só que pelo fato de você já estar entendendo todas as estruturas, vai ficar algo mais claro. E você vai ver também, vai clarear conforme você for fazendo, você for entendendo elas, tá? Porque é basicamente o que eles usam. Então, quando ele começa a fazer uma frase, você já vai saber se ele está falando no presente, se está falando no passado, se está falando no futuro, se aquilo é uma pergunta, ou se você vai esperar vir uma entonação para saber se é uma pergunta, que às vezes não tem, né? Então, continue caminhando desse jeito, que os nativos é um processo que vai ocorrer naturalmente você entender eles, tá? No início é mais difícil mesmo, mas vai ocorrer naturalmente. E aí, com a nossa prática, começa a acelerar o processo depois. Por quê? Você já conhece o idioma inteiro, as estruturas, ou pelo menos as principais estruturas. E aí, aos poucos, eu vou induzindo você a entender essas reduções, a ficar mais rápido na conversão, né, do português com o inglês. E com isso, você vai ver que, com pouca prática, você já vai estar entendendo muito melhor. E já na mesma pegada, a gente já melhora também o seu listening. Por quê?
A partir do momento que você começa a entender bastante, você também precisa falar. Não pode deixar a sua outra habilidade cair em defasagem, né? Então, pelas repetições, por você estar em contato e entendendo aquilo, é mais fácil você reproduzir também. E a pronúncia também, às vezes tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que não têm, mas é algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quanto mais você praticar e mais você repetir, mais fácil mais rápido você consegue falar também. Então, foque nas estruturas, em dominar cada uma delas, para a hora que entrar mais a fundo no listening, você já está manjando, dominando 100% das estruturas. E aí o negócio vai ficar muito mais fácil, tá? É coisa de tempo mesmo. Porque às vezes quando a gente começa, fala, meu Deus, eu estudo tanto, eu não consigo entender esses nativos. Mas ele é o nosso objetivo final. Assim, a partir do momento que a gente entende eles, diversos sotaques, diversas velocidades, diversos tipos de pessoas e países, a gente vai tendo esse contato e mais claro vai ficando, né? Porque às vezes a gente entende um, mas não entende outro também. Então, isso daí não vai ser um problema. Pelo fato de você conhecer o idioma, você vai identificar muito mais fácil. É por isso que eles também entendem um ou outro, tá? Não é tão fácil assim também para eles pegar um cara lá da Europa e falar com o americano. Mas, por eles terem esse contato, saberem como funciona o idioma, fica tudo mais simples. Exatamente. Ok. Então é isso. Eu achei muito interessante. Eu tinha entrado no seu Telegram, algumas aulas que eram gratuitas, né? Eu já fazia inglês com um professor particular, só que não foi a expectativa que eu esperava. Entrei no módulo, tive que não estava chegando adiantando mais, né? Com o método seu, eu consegui me soltar mais a falar o inglês, né? Você até me respondeu no Instagram. Eu vou te dar um ano para você estar falando inglês aí. Aí eu falei, opa, é nessa que eu quero. E o bacana disso é o seguinte, o método que eu gosto de aplicar com vocês é o seguinte: quando as pessoas aprendem, tipo assim, diretamente de conversação, ou então ao se expondo no inglês e tentando falar da melhor forma que eles conseguem, o inglês acaba ficando emburacado. Então, às vezes a pessoa fala as coisas, mas não fala tão bem. Às vezes a pessoa fala errado e fica difícil corrigir isso ao longo do tempo. Por quê? Ela chega num nível que ela até vai conseguir se comunicar, vai ser compreendida, mas ela não vai falar fluentemente. Então, não é esse o objetivo. Por isso que a gente vai indo fechando, fazendo com que cada aula engrene com a próxima e vocês consigam ir dominando 100% do idioma. A base, por isso que a base é o mais importante. Eu peço para vocês, repitam, façam isso. Domine a base, 100% de cada aula. Por quê? No começo a gente está assim, a gente não sabe muito, aí começa a adicionar vocabulário. Só que esse vocabulário que vocês vão aprendendo, essas palavras, essas estruturas, não vão ser usadas uma vez só, vão ser usadas o tempo inteiro. Então, quanto mais vocês conseguirem adquirir no básico, dominar o básico, mais fácil fica na frente e o inglês de vocês fluente. É isso que a gente quer, não é? Exatamente, exactly. Exatamente, exactly, yeah. Mas, Rosângela, para você, nesses 4 meses, é o que você esperava? Quanto você conseguiu evoluir? Você esperava mais? Pode mandar real, tá bom? Então, como eu disse, eu tô aqui para ajudar, entendeu? Então, a gente vai trabalhar em cima das dificuldades. Não, sim, eu tô gostando do curso, tudo que tem sido exposto lá. Eu demorei tempo para aprender lá no meu curso particular. Eu tô achando que como eu já conheço um pouco, o que você está passando vem reforçar mais ainda, né? E vem clarear muitas dúvidas que eu tinha, que às vezes eu não conseguia resolver lá. Tinha que resolver sozinho eu não conseguia. Então, eu tenho gostado muito com relação ao curso. Eu acho que eu tenho esperança, né, de desenvolver mais ainda e de realmente num ano estar aí desenrolando com esse inglês. Então, tá bom. E você, Jainilson? Como que tá para você até o momento? Olha, tá indo bem, graças a Deus, porque quando eu estudava com outro professor, o meu listening era um pouco bem baixo mesmo, melhorou bastante, né? O meu listening, o meu speaking, em soltar também, aquelas repetições,
entre entrar na mente, entrou bastante também, né? Porque quando você aprende um vocabulário novo, você sabe aquela frase que você está tendo lá e todo dia você vai revendo essa frase para entrar na sua mente. Tá como rotina, né? Aí, quando se torna a frase mais fácil, né? Você já exclui aquela mensagem. Já sei, vou ouvir mais não. Exatamente. Entendeu? Aí, esses 4 meses está na expectativa, sim. Espero progredir mais ainda aí, porque é meu método. Porque, como eu trabalho com bastante gringo, hoje em dia, nossa, hoje eu já me consigo comunicar legal já com eles. Algumas coisas pegam porque alguns vocabulários meus são mais operacionais, né? Mas isso aí eu já estou sendo estudado, porque eu estou pegando novos vocabulários de toda a minha rotina de trabalho, né? Que isso aí eu tenho que ter. Mas eu consigo sim me comunicar com eles, né? Depois que eu comecei a estudar com vocês aí, me desenvolvi bastante. Parabéns mesmo. Pô, muito, muito bom, pessoal. Eu fico feliz com o desenvolvimento de vocês, principalmente pelo fato de vocês terem mantido a consistência de estarem fazendo as aulas. Vocês sabem que quanto mais você faz, quanto menos você diminui o espaço entre uma aula e outra, mais o inglês fica claro na mente de vocês. E uma observação bem interessante que o Janils falou, que ele se expõe também a mais pessoas, né? Pratica mais o inglês. E é algo que eu gostaria que vocês realmente fizessem, tá? O inglês, ele não tem que ser algo chato de ficar ali de cabeça nos estudos todos os dias, não. Se vocês puderem, comece a fazer isso. Bote lá um filme em inglês ao invés de português, com a legendinha que seja. Baixe um aplicativo, um joguinho, ouça mais músicas em inglês. Tente pegar mais coisas, comece a depositar mais o inglês na vida de vocês, tudo é aprendizado. Se está em inglês, é aprendizado. Se está em inglês, vocês vão conseguir absorver, nem que seja um pouquinho. Então, façam isso. Primeiro, obviamente, as aulas, né? Mantenham 100% da aula, mas o after ali, já coloca uma música, um filme, um joguinho, mude o celular para inglês, se não for te atrapalhar. Se for doer um pouquinho a cabeça, queimar os neurônios e achar as coisas, no comecinho é assim mesmo, mas depois vocês vão ver que melhora e ajuda mesmo, pessoal. Então, vão depositando o inglês na vida de vocês, nas suas atividades. Comecem a pensar em inglês. Como eu falaria essa frase? Como é que é o nome disso? Como que é o nome daquilo? Pega ali o tradutor, né? Você está no seu momento, assim, fora da aula. Então, você pode usar vários recursos também, tá? Com isso, vocês mesmos vão vir aqui um dia ou lá no grupo de conversação e falar, pessoal, estou fazendo isso aqui e eu estou gostando muito, está dando certo para mim. Então, a gente também aprende com vocês. Exemplo, eu andava na empresa, quando eu precisava mesmo aprender, eu tinha que aprender, era uma obrigação para mim, por conta da faculdade de trabalho. E aí, na empresa, o que eu fazia? Além de eu estudar aqueles 40 minutos diário, eu andava a empresa montando frases em inglês. Bom, estou indo fazer isso aqui agora. Como é que eu vou falar em inglês? Como é que eu falaria se alguém me fizesse essa pergunta? Então, tudo isso são gatilhos para influenciar vocês a começarem a passar mais as coisas para o inglês do que só ficar focado no português. Então, façam isso, vai ajudar bastante. No meu caso, junto a Fátima e a Maria de novo, porque eu sou curiosa, sempre quis aprender inglês, mas nunca tinha feito um curso. Pelo valor, né, que é algo que a gente tem que, né, abrir mão de pagar outra coisa para poder investir, e a falta e o motivo, né? Então eu não encontrava muito motivo, mas eu vou gastar esse dinheiro, mas eu vou usar no quê? Aonde, né? E aí agora na pandemia surgiu oportunidades assim, né? Porque esse serviço voluntário que eu faço é no idioma crioulo haitiano. Então assim, junto o francês e o crioulo haitiano, que eu aprendi. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei não com curso, eu comecei na prática mesmo. Então, eu percebi que realmente falar é a forma de você aprender. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma amiga, né, que faz o mesmo serviço que eu. Ela é de Chicago. E foi muito louco, porque ela não fala português e eu não falo inglês, mas a gente se comunicou em crioulo haitiano para poder trabalhar juntas aquele dia.
online. Aí eu falei assim, ai, caramba, eu queria tanto falar inglês, né? Por que que eu ainda não falo inglês? Falei, vou aproveitar agora na pandemia e fazer um desses cursos online. E aí foi a mesma coisa que a Fátima. Aí eu entrei em alguns, mas aí quando eu entrei no de vocês, na maratona, eu falei assim, não, é desse jeito aí, porque se eu aprendi o crioulo falando, então é falando que eu vou. Claro, você tem que entender a gramática. Depois eu tive que fazer alguns cursinhos rápidos para entender a gramática crioulo haitiano, francês, para ter uma noção melhor, melhorar, né, na conversação. Mas tem que falar mesmo. E é isso que faz a gente conhecer o idioma e também não ficar assim. Até hoje eu não falo perfeito, mas eu consigo me comunicar com qualquer pessoa desse idioma. Falei, não, então agora é a hora de aprender inglês. Até nessa questão de não é igual ao português, eu também aprendi isso na prática. Então eu não tenho tanto medo assim de querer ficar traduzindo cada coisa, porque eu já sei que não vai ser assim. Vai ter que entender um pouco a cultura, imitar igual as crianças fazem com os pais, né? Os pais ensinam a falar, a criança imita o que o pai e a mãe falam. Então, no começo, a gente fica uma criança, né, no idioma. E daí eu percebi isso, como a Fátima falou, é uma língua internacional, é universal. Então, assim, se você encontrar um africano, se você encontrar uma pessoa de outra cultura, mesmo que você não saiba o idioma dela, você pode se comunicar com ela através do inglês. A pessoa vai saber inglês, se ela, né? Aí foi isso que me chamou a Eu, atenção. Estou tentando. É isso aí, está no caminho certinho, é isso mesmo. É ir para cima, precisou, né, surgir algo para começar, comigo também, acho que com a maioria é assim, né? Primeiro acontece algo, puta, agora que eu preciso do inglês, aí tem que correr atrás. Mas é algo que eu não vou deixar acontecer com meus filhos, por exemplo. Não, vai aprender porque uma hora ou outra vai precisar, uma hora ou outra vai chegar alguém para falar com você, uma hora ou outra vai chegar uma situação. Hoje, agora, a gente pode perceber que a internet explodiu, né? Então, essa pandemia fez muitas conexões agora e possibilidades através da internet. Então, a tendência é agora você usar mais e mais o inglês, porque agora muita gente sabe mexer nas coisas online. Então, vão vir oportunidades de fora, seja por diversão, a trabalho, negócios, o que seja. Vocês vão começar a perceber que o inglês vai estar cada vez mais presente. E isso é muito interessante. Então, ainda dá tempo, né, da gente correr atrás e fazer tudo certinho para a gente conseguir concluir o curso aí no menor prazo que vocês conseguirem, né? É aquilo. Eu estou aqui por vocês. E o que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar a cada um de vocês, com a dificuldade que vocês tiverem, conseguir atingir o objetivo aí, que é falar inglês, e no menor prazo possível, tá? Então, não fique com essa também de, tá acabando o prazo, eu preciso acelerar, eu vou querer fazer mais aulas e para dar tempo. Não é assim que funciona. Realmente, pessoal, vocês podem ter certeza que quanto mais vocês conseguirem ir dominando aí, né, no tempo de vocês, cada um com a dificuldade que vocês têm e a gente ajudando, vocês vão todos conseguir atingir esses objetivos aí. Assim como a gente conseguiu aqui também, né? Mas é isso, pessoal. Teacher, qual lição que termina, por exemplo, o módulo 1? Porque eu Módulo estou 1, indo... se eu não me engano, é até 45 ou 46. Aí vai ter um testezinho lá, e aí já inicia o módulo 2. O módulo 2, ele começa no Upper Basic, que é você está fazendo aquela transição do básico para o intermediário. É mais ou menos as 15, 20 primeiras lições, e aí você já entra no intermediário. Então, agora, você vai começar a entrar lá no He, It, tá? É onde a Maria iniciou. E depois disso tem o passado, o futuro, e aí a gente entra com o verbo to be no módulo 2. E Módulo aí, 2. basicamente é isso que você precisa para se comunicar assim, a nível básico, tá? É onde você vai conseguir se virar muito bem já no inglês aí, em diversas situações. E Principalmente, quantos módulos? são 3 módulos apenas. O 2 é o mais extenso. O 2, se eu não me engano, vai ter em torno de 100 e poucas aulas. Mas ele é o mais extenso pelo fato de você estar assimilando tudo do básico com o que você está aprendendo no intermediário e você já finalizar ele chegando no avançado.
Então, a partir dali, é a hora que você já está entendendo os filmes, as músicas, já vai bater o olho nas coisas ali, você já vai conseguir ler, né? Vai ser aquelas coisas que só você entende no meio dos outros, né? Então, é basicamente isso. Essa transição é um pouquinho mais longa, pelo fato de a gente já ter estudado o restante das estruturas e aí começa a adicionar vocabulário. Aí, para processar isso, a gente vai praticar. Aí a gente vai entrar com bastante prática mesmo, inclusive de listening, tá? Que é para vocês terem um bom input, vocês terem bastante, entender bastante. Aí o que eu mais gosto é o listening e o speaking, né? Nossa, eu amo. Aí depois, tranquilo, aí vocês entrou ali no módulo avançado, que é o módulo 3, e aí é só a gente dar aquela lapidada lá no inglês, tá? E durante essa jornada toda vai ter os bônus, né? Que vão ser feitos em relação aí à dificuldade da turma, tá? Então, cada bônus é feito em relação à turma. Mas é isso. É isso, pessoal. Thanks.